Porque a gordura não é o seu problema, e sim a sua solução. Isso que você vai aprender hoje nesse vídeo. Então fica aqui que você vai entender tudo sobre gordura e por que ela vai te ajudar a ter mais saúde, ao contrário do que muita gente fala. Antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e desvendar as raízes dos seus problemas de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Ota, trabalho com medicina metabólica e tô aqui para abrir a sua mente. O que a maioria das pessoas pensa? O que o senso comum fala? Gordura é a vilã da saúde. Por que tanta gente fala isso? Onde tudo isso começou? Para a gente entender isso, a gente precisa saber onde isso começou. Isso começou lá em 1910, 20, 30. O que aconteceu nessa época lá atrás? Eles descobriram os óleos vegetais. O óleo de algodão, que foi o primeiro óleo vegetal descoberto, depois veio o óleo de milho, o óleo de soja, depois veio o óleo de canola. Os óleos vegetais são óleos que são muito rentáveis porque eles não estragam e ficam na prateleira anos e anos. Então, o óleo vegetal foi uma estratégia econômica muito rentável para a indústria alimentícia. E o primeiro óleo vegetal foi vendido a partir de 1911, que era o Crisco, que era o óleo de algodão, que foi coberto pela P&G, pela empresa P&G. Nesse mesmo momento, a partir de 1900, começaram a surgir casos de pessoas que morriam de uma doença até então desconhecida, que era o infarto agudo do miocárdio. Essa doença, ela não era conhecida, as pessoas morriam de infecções, de falta de assistência. Essa doença que ninguém sabia na época que era uma coisa nova. E como muitas pessoas começou a aumentar a prevalência e incidência de pessoas morrendo de uma doença nova, começou todo um alvoroço nos Estados Unidos, estudiosos de nutrição e de saúde começaram a tentar entender o que estava acontecendo. Teve um fisiologista chamado Ansel Keys, que era um estudioso da época, muito famoso na nutrição. Ele era de Minnesota e ele viu um estudo feito por um russo, em que esse russo alimentou coelhos com colesterol da gema do ovo. E aí, o que aconteceu com esses coelhos? Eles começaram a ter placas de ateroma, aterosclerose e ter infarto. A partir dessa observação, esse Ansel Keys, ele começou a pensar, será que é o colesterol que tem a ver com essa doença? Que as pessoas estão morrendo de repente? E aí, ele levantou uma hipótese chamada hipótese dieta-coração. A questão é o seguinte, reparem num detalhe que eu falei aqui. Esse estudo do russo foi feito em coelhos. Coelhos são herbívoros. Coelhos não têm metabolização boa para colesterol. Então, porém, naquele momento, Ansel Keys viu aquele estudo e fez uma hipótese dieta-coração. A gordura dos alimentos aumenta o colesterol e o colesterol alto aumenta infarto, essa doença nova. E aí, ele começou a fazer muitas investigações e fez um estudo que ele viajou o mundo todo, chamado Estudo dos 7 Países, que é um estudo muito conhecido, porém um estudo que foi muito mal elaborado. Tanto que nesse estudo tinham 22 países e ele selecionou 7 países que batiam com a hipótese dele, dieta-coração. Ele excluiu países, por exemplo, que comiam muita gordura e tinham menos infarto. Então esse estudo foi muito mal interpretado, foi muito mal feito. Porém, naquela época, as autoridades americanas estavam fazendo uma pressão muito grande, porque também o presidente, naquele momento, tinha infartado, o Eisenhower. E aí existiu uma pressão muito grande, porque muita gente estava morrendo de infarto. E aí, esse estudo foi consagrado naquela época. E aí, o que ocorreu depois de então? Os Estados Unidos começou a restringir muito a ingesta de gordura saturada, gordura animal, gordura da carne, da manteiga, da banha, da gema de ovo, da dieta dos americanos. Começou a colocar a gordura animal como vilã e começou a substituir a banha, o sebo bovino que as mulheres cozinhavam, por óleos vegetais que estavam em alta, subindo, sendo muito produzidos. A indústria alimentícia estava vendo esses óleos como algo muito rentável. E aí eles uniram o útil ao agradável e começaram a banir a gordura natural. E o que aconteceu depois disso? Hoje a gente está em 2025. O
que aconteceu, né, depois de um tempo aí, depois de, né, 50 anos, 70 anos, o que foi acontecendo? Os índices de obesidade e de doença cardiovascular só pioraram, quadruplicaram. E o que a gente pode concluir de tudo isso? A culpa de tudo isso não é a gordura animal. Quais são as gorduras naturais? Vamos entender aqui o que é uma gordura natural e uma gordura artificial. A gordura natural é a que vem da natureza. Qual é a gordura que você consegue ver na natureza? A do boi, a do porco, você consegue ver que ela é natural do animal. Então isso é uma gordura natural, a gordura da carne, da picanha, do cupim, da fraldinha, da panceta, do torresmo. Isso são gorduras naturais. E a manteiga? A manteiga você acha que é uma gordura natural? Também, ela é uma gordura que vem do leite, porém é uma gordura bem mais natural. Então a manteiga é uma gordura natural. E a banha de porco? Também. E o sebo bovino? Também. E o óleo de coco? É uma gordura mais natural. Eles extraem o óleo do coco, extra virgem, puro. E o abacate é uma gordura natural? Também. E as castanhas? Castanha do Pará, castanha de caju, também é uma gordura mais natural. Mas a gordura mais natural de todas é a da carne. É aquela gordurinha da picanha, do contrafilé, que você foi ensinado a tirar porque te falaram que causava infarto e que era perigoso para o coração e era perigoso para sua saúde e engordava. Essa é a gordura mais natural e mais saudável que existe para você ingerir todos os dias da sua vida.